A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Walter. E me permita compartilhar com vocês uma mensagem, uma reflexão. Todos nós percebemos que ultimamente as pessoas têm mencionado muito a questão dos últimos dias. E isso, na verdade, é uma preocupação e uma expectação que vem desde os dias de Noé. Eu imagino que Noé, depois do dilúvio, deva ter se preocupado se iria passar novamente por uma situação, né, como aquela do dilúvio. Eu imagino que ele deva ter ficado preocupado. E o Gênesis vai nos dizer que Deus faz uma aliança com Noé, né, com a terra, com os seres humanos. E Deus diz para Noé que enquanto houvesse a marca do arco-íris nos céus, era um sinal de que Deus não iria destruir a terra com dilúvio. Mas de lá para cá, essa preocupação ela tem transitado, passou por vários séculos, houve muitos profetas na história, né, da humanidade, e isso terminou alcançando os dias de Jesus, a época dos apóstolos, quando lemos o sermão profético em Mateus capítulo 24, e Jesus vai passando ali por próximo do templo de Jerusalém, que estava em construção, né, em plena construção naquela ocasião. E os discípulos se admiram da construção, da arquitetura do Templo de Jerusalém. E Jesus então começa a dizer para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, ele falando sobre o templo. Os discípulos se preocupam e mais adiante eles fazem uma tríplice pergunta, digamos assim. Eles perguntam: Senhor, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Ou do fim dos séculos, né? Dependendo da versão. E aí Jesus começa então a discorrer o sermão profético, ele começa a dar os sinais, né? No céu, na terra, sinais nos seres humanos, ele começa a dizer o que aconteceria, que os judeus seriam perseguidos. Ele dá todos os sinais de como tudo aquilo se sucederia, e ele diz: olha, quando acontecer maremoto, terremoto, peste, doença e tal, não se preocupe, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. E ele deixa para anunciar esse fim quando o evangelho for pregado por todo mundo. Aí ele diz: então virá o fim. E de lá para cá, essa preocupação ela permanece entre pagãos, cristãos, né? Transita entre a humanidade essa preocupação. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus começa a contar parábolas, doutrinas, ensinando e explicando que as pessoas devem antes se preocupar pelo zelo de salvar suas almas e não meramente com o fim do mundo ou esse tipo de coisa. Na verdade, essa história de fim do mundo é fruto de mente nervosa e de textos mal interpretados. Quando interpretam Jesus dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O pessoal pensa que Jesus está dizendo que o céu e a terra ali vão se acabar. E, na verdade, ele está dizendo que até o céu e a terra mudarão, mas a palavra não, ela se cumprirá cabalmente. É isso que ele está dizendo, mas o pessoal só pega o texto fora do contexto, interpreta baseado em achismo e por aí vai. Deixa eu ler aqui alguns textos e veremos se estamos nos últimos dias ou aonde estamos no tempo escatológico. Em Joel, capítulo 2, verso 28, Joel profetizou, né, muito antes de Jesus, dos discípulos, muito antes. Ele diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígio no céu, e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua
em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, e 28 até o 30. Isso ele fala acerca dos últimos dias. Um dos sinais que ele dá dos últimos dias é o derramar do Espírito Santo. Tá vendo? É um dos sinais. O derramar do Espírito Santo. Ele diz, quando o Espírito Santo começar a ser derramado, é um dos sinais dos últimos dias. E aí, quando chega nos dias do apóstolo Pedro, mais especialmente ali na descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o povo vê os 120 reunidos dentro do cenáculo ali, falando outras línguas, cheio do Espírito Santo. E começam a dizer que aqueles 120 estão embriagados. Pedro, juntamente com os 11, ele se levanta e ele vai começar a dizer. E ele diz, não, aqui não tem ninguém embriagado, ainda é a terceira hora do dia. Está se cumprindo, ou seja, começou, né, ele está dizendo, está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele começa a dizer, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão e os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Atos capítulo 2, verso 14 até o 17. Então notamos que os últimos dias foram os dias do apóstolo Pedro. Na descida do Espírito Santo, aqueles lá eram os últimos dias. De lá para cá o tempo foi passando. Quando chega lá por volta do ano 90 depois de Cristo, João, o apóstolo João, ele deixou escrito em sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18. Os últimos dias foram inaugurados na descida do Espírito Santo. E agora, no ano 90 depois de Cristo, João vai dizer assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Joel diz que um dos sinais dos últimos dias seria a descida do Espírito Santo. Pedro diz que esses últimos dias se iniciam em seus dias na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. No ano 90, e provavelmente só quem estava vivo aqui era o apóstolo João, o apóstolo do amor. João vai mostrar que o dia foi passando, porque um dia tem várias horas. E ele diz assim, filhinhos, é já a última hora. E ele dá o sinal dizendo que muitos anticristos se levantariam, que o espírito do anticristo já estava transitando naqueles dias. Ele mostra, já é a última hora, então já não eram mais os últimos dias, eram as últimas horas. Quando lemos Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, João está exilado na ilha de Patmos, por ordem de Domiciano. E lá, ele recebe uma visita de Jesus. Ele ouve a voz e se vira para ver quem falava com ele. Ele vê 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E aí, era Jesus, e Jesus começa a falar para ele, escreve as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que são, né? As coisas que viste, as coisas que são e as que em breve devem acontecer. Escreve. E aí João vai escrever o livro do Apocalipse. O verso 3 do Apocalipse 1 e 3, Jesus diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então já não era mais os últimos dias, já não era mais a última hora, agora o tempo estava próximo. Tinham menos de uma hora. Mas a que tempo estamos do relógio escatológico? Pois é.
No ano de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas nucleares criou um relógio chamado relógio do fim do mundo ou relógio do juízo final, como alguns chamam. Na época que o relógio foi criado, ele foi criado com seus ponteiros em 7 minutos para meia-noite, fazendo referência a Mateus capítulo 25, onde Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, e ele diz que à meia-noite ouviu-se o grito. O noivo saiu ao encontro, né? Quem tinha azeite de reserva entrou para as boldas, quem não tinha ficou do lado de fora. Então eles criam esse relógio em 1947 e eles criaram lá com os ponteiros faltando 7 minutos para meia-noite. Desde então, todas as vezes que esses cientistas nucleares identificam algum evento na história da humanidade que pode comprometer, que pode gerar tragédias fatais para toda a raça humana, esses cientistas vão lá e eles fazem uma nova pontuação nesse relógio. Eles, como é que eu posso dizer? Eles reorganizam os ponteiros, avançam os ponteiros na direção da meia-noite. A última vez que eles mexeram nesses ponteiros foi no começo do ano de 2025. Eles mexeram no dia 28 de janeiro de 2025. O relógio foi reajustado e agora nós estamos, segundo eles, a 89 segundos da meia-noite. Isso em minutos dá 1 minuto e 48. Então, no relógio dos cientistas nucleares, o relógio do fim do mundo, o relógio do juízo final, os ponteiros estão reajustados para 1 minuto e 48 da meia-noite. E logo em seguida, percebemos a agitação universal do globo terra, da humanidade. Notamos os homens cada vez mais agitados. Notamos cada vez mais eventos que se têm desenrolado diante de nossos olhos, que são verdadeiras profecias se cumprindo e outras em andamento. Percebemos que os eventos que têm acontecido ultimamente têm mexido com a mente das pessoas e cada vez mais as pessoas dizem: é os últimos dias, é os últimos dias, mas não é mais os últimos dias. Nós temos 89 segundos da meia-noite, e isso de acordo com a ótica humana. De acordo com a ótica divina, eu acredito que falta bem menos do que isso, porque a expressão tempo está próximo, realmente está próximo. É menos de 1 minuto e 48 na ótica divina, tenho plena certeza disso. Nunca se ouviu falar tanto de último tempo, nunca se ouviu falar tanto em pessoas ligadas e ajustadas com eventos mundiais. Porém, a questão escatológica tem realmente movimentado as pessoas em outras direções. Porque pela Bíblia Sagrada, nós deveríamos ter um comportamento e uma visão diferente do que as pessoas estão tendo na atualidade. A expectativa do fim do mundo, desde os dias de Noé até os dias de hoje, tem feito com que as pessoas se apavorem e que outras gerem terror psicológico. Existem hoje como é que eu posso dizer, os terrólogos, como diz aí alguns pastores renomados, terrólogos, não é teólogo não, é terrólogos. São os teólogos que espalham terror baseado em achismo. Essa história do Papa aí é uma delas. O Papa morreu, toda vez que um Papa sai, que um Papa morre, que vem outro, as pessoas procuram apontar um anticristo nesse negócio. A cristandade gosta de especulação e os que estudam sinceramente a escatologia, na maioria dos casos, estão divididos em 3 escolas de escatologia. A primeira é a escola dos preteristas. Para eles, não há mais nada a se cumprir. A Bíblia e o Apocalipse é um livro já cumprido. Tudo já aconteceu para os preteristas. Para os progressistas, está em andamento, porém, eles procuram encaixar as profecias em eventos da história. Aí por isso eles sempre encontram um papa que é a besta,
sempre encontram algo lá na Reforma Protestante que tem a ver, sempre encontram ligar as profecias a alguma revolução na história e ficam se esforçando, fazendo malabarismo para poder encaixar as profecias nos eventos históricos. São os escatólogos progressistas. Existem os futuristas. Os futuristas são aqueles que estão de olho na Bíblia, aguardam a 70ª semana de Daniel acontecer, porque juntamente com ela vem uma outra série de profecias que estão para se desenrolar. Enfim, enquanto isso, o remanescente que examina a Bíblia percebe à sua volta a ciência se multiplicar, percebe à sua volta o mundo se distrair, a inteligência artificial tem ganhado todos os espaços, o entretenimento tem roubado a atenção das pessoas. Pouco se pensa ou busca em Deus e quando se fala nele é de modo muito banalizado. Aliás, nos dias atuais, Deus virou motivo de chacota e de piada e de stand-up e meio de ganhar dinheiro para muita gente. Para muita gente. Tem gente que está nem interessado em seguir, servir ao Senhor e salvar a sua alma, não. E aí a gente vê o mundo se distraindo, a ciência se multiplicando e a igreja se dividindo. Isso é bíblico. A igreja ela está marchando para um afunilamento, um estreitamento, e enquanto ela vai se dividindo. A Bíblia mostra isso. Há uma igreja que ela segue no afunilamento, porque é uma igreja avivada, que suporta a pressão, que persevera, que espera o noivo, que espera o seu rei, o seu Senhor a qualquer momento, vigiando e orando. E existe a igreja apóstata, que sai do afunilamento, que procura fugir do estreitamento, que busca facilidade, que procura conforto nesta terra, quando na verdade nós não fomos chamados só para crer em Jesus, mas para sofrer também com Ele, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 1, verso 29. A igreja se divide. Enquanto ela vai se dividindo, nós podemos notar na parábola das 10 virgens o seguinte: as virgens, elas se vestiam iguais, estavam esperando o mesmo evento, estavam no mesmo lugar, tinham lamparinas, estavam todas acesas. Rapaz, elas estavam praticamente iguais. O único elemento surpresa que fez a diferença foi o azeite de reserva. Quem tinha, entrou para as bodas, ô glória. Mas quem não tinha, lamentavelmente, teve que ficar lá de fora depois, batendo para entrar e não teve jeito, não houve. Nesse caso aqui era melhor ter prevenido, porque remediar não foi solução. Enfim, percebemos então, com base nisso, que não adianta se parecer com noiva, mas não ter de fato a vigilância da noiva. Não adianta ter o conhecimento da noiva se não tiver a sabedoria da noiva, porque conhecimento sem sabedoria não provoca crescimento, só inchaço. No fim das contas, não dá em nada. Só gera perda de tempo. O zelo de pouco tempo não serve para coisa nenhuma. Percebemos então por conta disso a confusão espalhada e estabelecida no meio do mundo. Aliás, confusão é proclamada pelos teólogos, mais uma vez digo, da última hora. Prova disso aí é a situação que estamos vivendo. As pessoas procurando ver o anticristo no Papa que morreu ou no outro que está vindo. Alguns até esperam que João Paulo II ressuscite, porque interpretam que a cabeça do dragão, né, da besta ferida de morte, seria ele. Outros interpretam como que sendo o Império Romano que ressurgirá e por aí vai. Mas enfim, o que devemos fazer? Olhar para a Bíblia. Existe uma profunda fascinação pelos cristãos da atualidade em apontar o anticristo. Já pontuaram tanta gente, já disseram que era o Papa, já disseram que era um famoso. Eu não vou nem citar nomes porque você sabe disso, você que me ouve aí e me vê, sabe disso. O Papa, na verdade, nunca escapou dessa, como é que eu posso dizer, fascinação pelo tal anticristo. Nunca. Todos os papas, o pessoal interpretava lá no gorro dele lá, né? Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, e por aí vai. As pessoas, o Papa é a besta e tal, e aquela coisa toda. Mas só são especulações. E mais uma vez o mundo está sob especulação.
interpretando um evento escatológico bíblico baseado simplesmente em achismo por conta da teologia ou da escatologia progressista e por culpa dos terrólogos, os teólogos do terror da última hora. Existe essa fascinação entre a maioria dos cristãos. Ler Bíblia, que é bom, é para poucos. Ninguém quer ler Bíblia. E aos que leem, continuamente as pessoas enviam esses vídeos e ficam perguntando: o que é que você acha? O que é que você me diz? O que é isso? O que é aquilo e tal? Procuram saber de quem estuda, mas os tais mesmo não vão estudar. Ficam olhando, ouvindo essas mídias aí, apresentando esse tipo de assunto. Mas vamos lá. Já pontuaram tanta gente, o Papa nunca escapou de tais especulações. Esqueceram o que Jesus disse no sermão do monte, o sermão profético, aliás. Jesus diz lá que nós não devemos nos apressar em ver o anticristo, nem de longe e nem de perto. Por que nem de longe nem de perto? Porque ele diz assim, lá em Mateus 24, quando vocês ouvirem dizer, ele está no deserto, não saia para ver, é longe, não vá querer ver nem de longe. Quando disserem estar no interior da casa, não vá ver, nem de perto. Nós não devemos ter interesse por procurar ver alguém se passar por Jesus, nem de perto e nem de longe. É o que Jesus ensina no sermão profético, Mateus 24, 26. O antideus virá para inaugurar uma era de tribulação universal, mas os que guardam a palavra não verão, porque eles serão guardados. Como assim, irmão Walter? Pois é. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim, ó: assim como tu guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ah, mas nós vamos passar pela grande tribulação. Vai. Se você não guardar a palavra, com certeza você vai passar pela grande tribulação, sim. Mas os que vão guardar a palavra, os que estão guardando a palavra, eles vão ser guardados da grande tribulação. Ou seja, Jesus mesmo está dizendo, não vai passar pela grande tribulação. Agora, os que quiserem passar, fiquem à vontade. É só continuar aí olhando, se entretendo com a mídia, se enganchando com as coisas desse mundo, que você passa, tranquilo. Fique à vontade para passar pela grande tribulação. Mas os que guardam a palavra, disse Jesus, se tu guardar a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A regra é clara, meus irmãos. A igreja do afunilamento não verá o anticristo, e sim a Cristo. Sabe o que é que eu digo no final de tudo isso? Vem, Senhor Jesus. Oh, glória!